Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Desde aquele momento em que a torcida aguardava ansiosa pela próxima estrela que vestiria o manto alviverde, o golpe de mestre finalmente chegou. Andréas Pereira já está em solo brasileiro, oficialmente regularizado e pronto para fazer sua parte. Seu nome consta no BID, registro que libera sua participação com a camisa do Palmeiras, e, na pauta mais aguardada, surge a data de estreia, 13 de setembro, diante do Internacional. O dia está marcado, o cenário está montado. A torcida já imagina a bola rolando, o passe milimetricamente desenhado, o toque atento. E se tudo isso se transformará em brilho imediato ou construção gradual, só o campo dirá. Mas a expectativa já faz o coração acelerar. Enquanto isso, nos bastidores da administração, o Verdão celebra números que batem recordes. Acima da marca simbólica de R$ 1 bilhão em receitas acumuladas até agora, o clube fecha julho com um superávit avassalador de R$ 238 milhões. O acumulado de 2025 já atinge R$ 366 milhões, um sinal claro de saúde financeira robusta, algo que poucos clubes no Brasil conseguiram conquistar nesta temporada. Essa margem representa fôlego para investimentos, contratações e estrutura, tudo dentro de um planejamento consistente e sustentável. A diretoria tem motivos de sobra para respirar aliviada e, claro, para manter o ritmo e a ambição. E não para por aí. Na janela da data FIFA, o Palmeiras convence também fora das 4 linhas. São 5 jogadores convocados por 3 seleções diferentes. E ainda há um nome inédito na lista, despertando interesse e curiosidade em dos mais atentos. Isso não apenas reforça a qualidade do elenco, mas também projeta o clube internacionalmente, mostrando que o Verdão forma atletas capazes de representar suas seleções. É o reflexo direto de um trabalho que une desempenho, visibilidade e categoria técnica. Mas nem tudo se resume a chegadas e lucros. O Palmeiras também se despede. Thales, jovem formado na base, foi vendido ao Almería por cerca de 6 milhões de euros. O clube manteve 20% dos direitos econômicos, uma decisão que demonstra inteligência ao preservar um possível retorno financeiro futuro. A negociação fortalece a manutenção das finanças e valoriza o trabalho de formação da base, que segue firme como celeiro de talentos e receita. Ainda que não confirmada, circula no mercado o rumor de que Palmeiras e Santos teriam tentado derrubar o São Paulo por Marcos Leonardo no fim da janela. A disputa acirrada por talentos corporifica o espírito competitivo entre os grandes do país, com movimentos de bastidores que ganham vida própria. Embora a operação não tenha se concretizado, deixa clara a ambição palmeirense e a mobilização por reforços de impacto. Tudo isso se encaixa em um contexto maior. Oficialmente anunciado em 29 de agosto, Andréas Pereira firmou com o Verdão contrato até julho de 2028 por cerca de 10 milhões de euros. Uma contratação que, além de cifras e prazos, representa confiança mútua do jogador e do clube, e uma aposta de médio prazo, com capacidade de render frutos tanto dentro quanto fora de campo. No lado esportivo, o Brasileirão entrou em pausa por conta da data FIFA, após a 22ª rodada, e voltará justamente no dia em que Andréas poderá estrear, 13 de setembro, diante do Internacional. A coincidência de calendário soma drama e expectativa, criando um clima de renovação para quando o campeonato retomar a dura jornada em busca do título. E, para dar contexto completo à narrativa, a campanha do Palmeiras na temporada já mostra solidez. O Verdão ocupa a 3ª posição no Campeonato Brasileiro 2025, com 43 pontos em 20 partidas, atrás apenas de Flamengo, 47 pontos em 21 jogos, e Cruzeiro, 44 pontos em 22 jogos. Um desempenho consistente, que mantém o time na cola da liderança e com boas chances de buscar o topo. Esse contexto esportivo converge com os avanços institucionais e as movimentações no elenco, compondo um quadro de clube organizado, competitivo e com ambição clara. A regularização de Andréas Pereira, os números financeiros, as convocações, as negociações envolvendo a base e os rumores de mercado desenham uma temporada intensa, cheia de movimento. O que isso tudo significa para o palmeirense?
Representa um ciclo de afirmação. O Verdão não está apenas disputando, mas também atuando estrategicamente em diferentes frentes. É uma ode à competência administrativa aliada ao futebol de alto nível. E, claro, reacende a esperança de levantar mais troféus na temporada. A torcida, por sua vez, sente-se no centro de um turbilhão de notícias positivas e bem articuladas. É a combinação de investimento bem feito, jogadores qualificados, gestão eficaz e, sobretudo, paixão verde que fortalece a narrativa, Palmeiras como um projeto global, moderno e vencedor. Agora, com a data FIFA interrompendo o Brasileirão, o enredo ganha suspense. Cada dia sem bola rolando aumenta a expectativa do reencontro com os gramados. A estreia de André se apresenta como um ponto de virada, uma faísca que pode reacender ainda mais o brilho da temporada. E, em paralelo, as finanças sólidas garantem que o clube respire fundo para avançar em outras frentes, sejam novas contratações, estrutura ou mesmo a manutenção do elenco atual. É o alicerce de um projeto que já projeta além dos próximos meses. Em resumo, o Palmeiras de 2025 parece dançar no equilíbrio preciso entre performance e planejamento. O elenco se renova, a base se valoriza, os resultados financeiros crescem, e o campeonato continua como o palco maior dessa história em evolução. E o dia 13 de setembro se aproxima como um marco, um novo compasso para esse momento intenso. A chegada de Andreas Pereira ao Palmeiras é mais do que um simples reforço, é a prova de que o clube se consolidou como destino atrativo para jogadores que buscam estabilidade, estrutura e competitividade. O meia, que já teve passagens importantes por clubes europeus, desembarca em um time com ambição clara de conquistar títulos e manter a hegemonia no cenário nacional. Sua regularização imediata, com um nome no bid, fortalece a ideia de que o clube não apenas se movimenta rápido, mas também se antecipa para integrar novos reforços ao grupo de Abel Ferreira. O calendário ajuda a preparar o terreno. Com a pausa da data FIFA, há tempo para adaptação e integração tática antes da estreia diante do Internacional. Esse detalhe, embora simples, pode ser determinante para que Andreas encontre sua melhor versão em campo logo de início. O impacto de Andreas não se limita ao gramado. A contratação de 10 milhões de euros representa um passo estratégico, pensado a longo prazo, já que o vínculo até julho de 2028 permite ao clube projetar retorno esportivo e também financeiro. Jogadores com perfil internacional, rodagem europeia e ainda em idade produtiva não surgem a toda hora no mercado, e o Palmeiras conseguiu unir essas características em um único nome. A aposta está feita, e os olhos da torcida agora se voltam para como Abel Ferreira utilizará o jogador em suas variações táticas, seja no meio mais criativo, como segundo homem ou até em funções híbridas. A expectativa é de que o camisa nova adicione qualidade, visão e intensidade, ingredientes que podem ser cruciais na reta decisiva do Brasileirão. No lado financeiro, a superação da marca de R$ 1 bilhão em receitas é histórica. O clube se coloca em um patamar raríssimo no futebol sul-americano, mostrando como a administração alviverde conseguiu equilibrar gastos, ampliar receitas e potencializar ativos. O superávit de R$ 238 milhões em julho e o acumulado de R$ 366 milhões em 2025 não apenas demonstram solidez, mas criam um colchão de segurança para atravessar períodos turbulentos do mercado. Esse resultado reforça também a autonomia financeira do Verdão, que não depende de aportes externos para se manter competitivo. Em um cenário onde rivais sofrem com dívidas, bloqueios judiciais e crises internas, o Palmeiras exibe um contraste gritante, uma instituição saudável, forte com planejamento de longo prazo. A convocação de 5 jogadores para seleções nacionais, incluindo um nome inédito, amplia ainda mais essa sensação de protagonismo. É como se o Palmeiras deixasse de ser apenas uma potência nacional e passasse a figurar como exportador de talento em escala global. Ter atletas representando diferentes países fortalece a marca do clube, expõe sua camisa para novos mercados e também valoriza economicamente seus jogadores. Para Abel Ferreira, a situação é um misto de orgulho e preocupação, orgulho por ver seus comandados atingirem tal nível de reconhecimento, e preocupação pela necessidade de lidar com ausências em treinos e jogos importantes. A pausa da data FIFA alivia parte desse dilema, mas deixa no ar a reflexão sobre como o elenco deve ser gerido ao longo da temporada.
A venda de Thales ao Almería por cerca de 6 milhões de euros é outro movimento que se insere na lógica estratégica. O Palmeiras mostra que, mesmo negociando jovens promissores, mantém percentuais para ganhos futuros, apostando na valorização internacional. Ao preservar 20% dos direitos econômicos, o clube mantém-se conectado à trajetória do jogador, podendo lucrar caso ele dê um salto ainda maior em sua carreira. Esse tipo de operação não apenas fortalece a base financeira, mas também demonstra confiança na formação da academia, que continua a revelar peças que atraem olhares do mercado europeu. É a engrenagem funcionando, revelar, vender, reinvestir e, assim, perpetuar um ciclo sustentável. Já o rumor sobre a tentativa de atravessar o São Paulo por Marcos Leonardo coloca o Palmeiras em outro patamar de ambição. Embora a negociação não tenha avançado, a simples menção da participação do Verdão nesse processo mostra como o clube se mantém ativo em qualquer oportunidade de mercado. Competir com rivais diretos em disputas por jovens talentos de alto nível é, além de desafio, uma estratégia para não permitir que concorrentes se fortaleçam sem resistência. Essa movimentação de bastidores acende debates entre torcedores e especialistas, reforçando a ideia de que o Palmeiras não está satisfeito apenas com o que tem, mas busca constantemente elevar seu elenco. Dentro de campo, o Brasileirão segue como prioridade. A pausa da data FIFA chega em um momento estratégico. Com 43 pontos em 20 jogos e ocupando a terceira posição, o Palmeiras tem fôlego para reorganizar estratégias e se preparar para a maratona decisiva. A proximidade de Flamengo e Cruzeiro no topo da tabela mantém a disputa aberta, em um campeonato onde cada detalhe pode definir o campeão. Andréas Pereira surge como peça que pode acrescentar fôlego e variação, sobretudo em confrontos diretos onde o detalhe decide. O retorno contra o Internacional, justamente sua provável estreia, é mais do que simbólico, é uma oportunidade para começar com impacto diante de um adversário tradicional. No plano mais amplo, esse conjunto de acontecimentos desenha um Palmeiras multifacetado, competitivo no futebol, sólido nas finanças, atento ao mercado e eficaz na formação de talentos. Poucos clubes conseguem equilibrar todas essas frentes ao mesmo tempo, e o Verdão mostra que a engrenagem gira com precisão. O sucesso em uma área alimenta as demais, as finanças sustentam as contratações, a base gera ativos para reinvestimento, o mercado dá opções, e o desempenho em campo reforça a marca global. É o círculo virtuoso que mantém o clube no topo e alimenta a expectativa por mais títulos. Para a torcida, cada notícia recente funciona como combustível. A ansiedade pela estreia de Andréas, a comemoração pelos números recordes, o orgulho pelas convocações e até a tristeza pela saída de uma joia da base compõem uma mistura de sentimentos que reforçam o vínculo com o clube. O torcedor palmeirense, que já se acostumou a ver o time brigar por taças, agora acompanha também as vitórias nos bastidores, celebrando a força institucional como algo tão importante quanto os gols no campo. É uma percepção moderna, de quem entende que o futebol hoje se constrói dentro e fora das quatro linhas. Abel Ferreira, técnico que transformou o Palmeiras em potência desde sua chegada, encontra nesse momento mais um desafio de gestão. A chegada de Andréas, a ausência de convocados, a necessidade de manter o foco no Brasileirão e o controle emocional do elenco fazem parte de um quebra-cabeça que exige equilíbrio. O treinador português tem mostrado competência nesse aspecto, mas a cada temporada as exigências aumentam. O sucesso do clube nos bastidores amplia também a pressão por conquistas, criando um ambiente onde a excelência é a única medida aceita. É nesse contexto que Andréas Pereira será inserido, sabendo que sua contribuição precisa ser imediata. O contraste entre saídas e chegadas evidencia como o Palmeiras vive em constante movimento. Enquanto a base se despede de Thales, a equipe principal se prepara para receber Andréas. Enquanto rumores de mercado agitam bastidores, as finanças mostram tranquilidade para novos investimentos. Esse dinamismo é sinal de vitalidade, de um clube que não se acomoda em nenhuma área. A vida alviverde pulsa em várias dimensões ao mesmo tempo, e isso mantém a instituição sempre à frente no cenário nacional. A pausa no calendário, com retorno em 13 de setembro, cria uma sensação de recomeço para a equipe. É como se o campeonato abrisse um segundo ato, agora com Andréas no elenco, novos desafios pela frente e a luta pelo topo da tabela ainda em aberto.
Esse clima de reinício fortalece a narrativa de que a temporada ainda guarda capítulos decisivos, e o Palmeiras está pronto para ser protagonista em todos eles. O enredo ganha suspense, e a torcida aguarda para ver como a história será escrita a partir daqui. Dentro da lógica da temporada, a grande questão que se desenha é: até onde o Palmeiras pode chegar? Os números financeiros mostram que não há limites para investimentos bem pensados. A qualidade do elenco e as convocações demonstram que há talento em sobra. A base revela que o futuro segue garantido. E a tabela do Brasileirão indica que o título é perfeitamente alcançável. A resposta será dada no campo, mas os sinais são claros: o Verdão tem todas as armas para ir além. Com Andréas Pereira pronto para estrear, o time ganha uma peça capaz de alterar dinâmicas. Com superávit recorde, o clube pode se mover no mercado sem medo. Com jogadores nas seleções, o elenco recebe visibilidade e reconhecimento. Com a venda de jovens, a base confirma sua força. Cada peça isolada tem valor, mas o conjunto revela o real poder do Palmeiras, um gigante que não apenas disputa, mas domina e dita rumos. O futuro parece estar em boas mãos, e o presente já é motivo de orgulho. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A temporada do Palmeiras em 2025 vai se moldando como uma narrativa de afirmação. Dentro de campo, a equipe mostra consistência, ocupando o terceiro lugar no Brasileirão e mantendo-se colada aos líderes. Fora dele, demonstra uma organização financeira invejável e um projeto sólido de longo prazo. No lado humano, a torcida sente-se contemplada em diferentes dimensões. O orgulho de ver 5 jogadores convocados para seleções diferentes, incluindo um nome inédito, reforça a percepção de que o elenco é diferenciado. O nome de Andréas Pereira já ecoa pelos corredores da academia de futebol e pelas arquibancadas do Allianz Parque como a nova grande aposta. O jogado Abel Ferreira, nesse processo, terá a missão de encaixar Andréas sem desorganizar a harmonia do elenco. A pausa da data FIFA veio em boa hora, oferecendo tempo para ajustes táticos e conversas internas. O treinador português é conhecido por explorar ao máximo o potencial de seus jogadores, adaptando sistemas para extrair o melhor de cada um. Com André. No aspecto financeiro, o Verdão reafirma sua condição de potência. Os números divulgados não apenas impressionam, mas também dão segurança para a torcida. Com mais de R$ 1 bilhão em receitas e superávit acumulado de R$ 366 milhões, o Palmeiras garante que suas decisões de mercado não são meros arroubos, mas movimentos calculados. O exemplo da compra de Andréas mostra isso, um investimento robusto, mas sustentável, que não compromete o equilíbrio orçamentário. Esse modelo de gestão coloca o clube em uma prateleira acima de muitos rivais, que ainda enfrentam difícil. Os rumores de mercado envolvendo Marcos Leonardo adicionam tempero à narrativa. Ainda que o desfecho tenha favorecido São Paulo, a simples participação do Palmeiras na disputa mostra que o clube se mantém atento a oportunidades e não se abstém de competir. O recado é claro: o Verdão não se contenta em manter sua base, mas busca constantemente reforçar-se. Esse tipo de comportamento cria uma imagem de clube ativo, ambicioso e sempre preparado para fortalecer seu elenco, seja em já. No entanto, é preciso reconhecer que a temporada também apresenta desafios. Luto. O torcedor palmeirense, mais do que nunca, sente que vive uma era dourada. São Paulo. No campo simbólico, a estreia de Andréas contra o Internacional carrega significados. É o reinício do Brasileirão, após a pausa da data FIFA, e o começo de uma nova fase da equipe, agora reforçada. É também um jogo contra um adversário tradicional, o que aumenta a pressão por resultado. O palco está armado para que Andréas escreva seu primeiro capítulo em verde, talvez decisivo para a narrativa da temporada. Para ele, será a chance de mostrar serviço, para o clube. Enquanto isso, as convocações para as seleções são vistas como uma faca de dois gumes. Se por um lado reforçam a qualidade do elenco, por outro representam ausências importantes em momentos estratégicos.
Abel Ferreira terá que lidar com esse quebra-cabeça, reorganizando o time sem perder competitividade. Essa realidade, no entanto, também é reflexo do status atual do Palmeiras. Ter jogadores constantemente chamados para defender seus países é privilégio de poucos clubes no continente. Os próximos meses prometem ser decisivos. O Brasileirão, com sua maratona de jogos, exigirá elenco numeroso e de qualidade. A Copa do Brasil e a Libertadores, competições que sempre estão no radar, também podem definir a temporada. Andréas Pereira, como finança. O contraste com rivais em crise amplia ainda mais o brilho da fase alviverde. Enquanto outros clubes brigam por reestruturação, renegociação de dívidas ou até sobrevivência, o Palmeiras fala em superávit bilionário, contratações de peso e elenco valorizado. Essa diferença estrutural cria uma vantagem competitiva. Nesse ambiente de confiança, Abel Ferreira encontra o cenário perfeito para trabalhar. A diretoria dá respaldo, a torcida apoia, os jogadores respondem, e o caixa do clube oferece tranquilidade. Esse alinhamento entre diferentes esferas é o que torna o Palmeiras tão difícil de ser batido. Não é apenas o talento que faz a diferença, mas a convergência de fatores que se retroalimentam: gestão, elenco, torcida e resultado. Ao final, a grande conclusão é clara: o Palmeiras de 2025 é mais do que um time, é um projeto. Um projeto que une esporte, administração, mercado e emoção em um mesmo eixo. A regularização de Andréas Pereira, as finanças recordes, as convocações para seleções, a venda de jovens promissores e a disputa por novos talentos formam o retrato de uma instituição que não para de crescer. A temporada ainda reserva capítulos decisivos, mas uma coisa já está evidente: o Verdão caminha firme para escrever mais um ano memorável em sua história centenária. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.